Bora lá para mais uma aqui, do Marcelo do Rio de Janeiro. Vanzan, feliz 2024. Nunca é tarde, sabia? No último dia de 2024, se você desejar um feliz 2024, você está desejando para mim aquele dia de 2024 seja bom. Então sempre é válido o seu desejo, né, de felicidade do dia, do ano. Deu para entender, né? Minha pergunta, as baterias do drone, sei que tem que descarregar ou guardar, né, com 40% a 60% de carga. Ou seja, se ele vai dar carga 100% não voar, ele descarrega 40% a 60% para guardar. Isso também vale para o rádio? Olha só, boa pergunta, hein, cara? Muita gente, acho que nem sabe disso, né? O que acontece? O rádio e o drone têm a mesma bateria, a mesma composição. O que diferencia a bateria do rádio diferencia da bateria do drone é o seu poder de descarga, entendeu? Então, como é que eu vou explicar isso para você? Imagina a caixa d'água, vamos colocar assim, a caixa d'água, aqui uma caixa d'água, aqui outra caixa d'água. As duas caixas d'água são iguais. As duas caixas d'água têm o mesmo poder de captação. Vamos supor aqui, 10 mil litros, 10 mil litros. As duas caixas d'água, que é as baterias, tá? A bateria, a caixa d'água do drone, tem um fluxo de saída de energia grande, ou seja, um buraco enorme. Essa carga da bateria do drone pode sair tudo de uma vez só. Ou seja, que esse buraco pode jogar toda essa carga embora de uma vez só. Por quê? É isso que o drone precisa. Apesar do que hoje tem software que controla isso daí, não deixa você utilizar tudo. Se você quer acelerar todo o seu motor, ele já indica lá que está, né, sobrecarga no acelerador, está consumindo muito rápido a bateria. Então tem um software que gerencia isso daí para você. Ele não deixa você descarregar de uma vez. Porém, essa bateria consegue descarregar tudo. Ou seja, essa caixa d'água praticamente sai toda a água em segundos. Tá? A bateria do rádio, que é a caixa d'água do rádio, que é a mesma, já não tem essa capacidade. A capacidade dela é para sair pouquinha água, é um cano pequenininho para sair pouca água. Então, as duas caixas d'água são iguais, vamos dizer, a unidade de capacidade de água são iguais. O que diferencia é a violência da saída da água, de uma para outra. Então, essa aqui, normalmente as pessoas falam, você tem que guardar ela, né, com 40% a 60%, porque ela pode estufar, ou seja, a caixa d'água pode transbordar. Não, não é dessa forma que raciocina. O raciocínio sobre a compreensão da bateria não é dessa forma. É entender que essa bateria, que essas duas caixas d'água cheias, essa aqui tem um buraco enorme, ela é muito violenta, então se ela não vai ser usada, então é bom a gente deixar num nível de segurança, ou seja, 40% de água ali dentro. Porque se porventura acontecer alguma coisa, só tem 40% de água para ser expelida ali. Entendeu? Enquanto essa aqui é muito mais difícil ter problema, porque o caninho dela é pouca água que sai. Ou seja, o rádio consome pouca energia. E já aqui o drone consome bastante energia. Então, é dessa forma que tem que compreender. Quanto maior a descarga, maior o buraco, mais perigosa é a bateria. Agora, dei carga no meu rádio, no meu drone, coloquei ali para voar no outro dia, né, dei carga, né, deixei todas carregadas as baterias bonitinhas, cheguei no outro dia para voar, choveu. Que acontece direto, né? Tenho certeza que aconteceu com você. Aí você volta com o seu drone e você fica olhando, rapaz, a bateria está carregada. Eu tenho que guardar ela descarregada, porque senão essa bateria vai estufar. Esse é o pensamento e é isso que as pessoas passam na internet. Quando na realidade o pensamento seria esse. Bom, não deu para voar hoje, eu vou tentar voar amanhã. Aí choveu também amanhã. Rapaz, choveu também, vou tentar voar depois da manhã. Choveu depois da manhã, eu estou uma semana aqui tentando voar, todo dia está chovendo. Você não deu mais carga, nem no rádio, nem na bateria. O que acontece? O próprio sistema desses drones modernos, você pagou para ter esse sistema, lembra que esse drone custa caro, porque também tem esse sistema que vigia a bateria. E entende que você já está uma semana com essa caixa d'água cheia e não utiliza. Então ele entende, bom, olha, se o cara está com essa caixa d'água cheia de água e não está utilizando, essa caixa d'água é perigosa cheia, porque ela pode vazar todo esse líquido. Não quer dizer que ela vai estufar. Isso, vazar o líquido é a associação que eu dei, ou seja, que o buraco dela grande, ela pode, né, descarregar toda essa energia de uma vez só. Então ela é perigosa ficar carregada. Então o sistema vai lá e começa a drenar ela, jogar por um caninho fininho, jogando a água fora devagarzinho. Aí você não usou, daqui uma semana ela começa a descarregar, jogando água fora. Passou 2 semanas, não usei nem dei carga, ela vai jogando. Depois de 3 semanas já começa, a água já começa a entrar no nível de segurança. 4 semanas, 5 semanas já começa a fechar aquela
aquela aguinha que está saindo fica um gotejadeiro, fica lá um gotejando a água lá. Então essa caixa d'água já está lá embaixo, já um quarto de, aí ela para de jogar água fora. Depois de 6 meses que eu não utilizei, já entrou no nível lá embaixo, bem rasinho na caixa d'água, já começou a ficar perigosa essa caixa d'água vazia também, né? E aí recomenda se você dar carga nessa bateria em 6 meses se você não utilizar seu drone. Isso ele faz sozinho. Não tenho que me preocupar em ficar descarregando. Isso ele faz sozinho. E você repara que as duas baterias são iguais. Por que ele não faz no rádio? Porque o rádio, a descarga é pequenininha. Essa bateria não é tão violenta. Não tem sistema aqui dentro, né, que faça com que ela descarrega tudo de uma vez. Então, não tendo esse sistema que ela descarrega tudo de uma vez, ela pode manter a sua capacidade lá. Então, ou seja, o que diferencia uma bateria da outra é a unidade de descarga dela. As duas caixas d'água são iguais, porém essa descarga dessa caixa d'água é um buraco grande, é muito violento para descarregar, então ela é perigosa ficar cheia, entendeu? Já essa caixa d'água que está cheia aqui, do rádio, ela tem um caninho de sair, então ela não é perigosa, porque sair vai ser aquele caninho só de água, entendeu? Então essa é a diferença. Então, para você guardar o seu drone com 40% de carga, simplesmente você está usando esse raciocínio. Porém, não precisa você fazer isso, tendo em vista que o drone mesmo vai fazer isso para você. Esses drones mais modernos, se você der carga hoje, é quase uma semana ele fica com carga na bateria. Depois de uma semana que ele começa a descarregar. Já os drones um pouquinho mais velhos, você dá carga hoje, amanhã já está com um pouco menos. Aí vai menos, daqui uma semana já está bem menos carga, né? Esses drones aqui conseguem entender que ele vai segurar carga por mais uma semana, entendeu? E ele começa a descarregar depois de uma semana. E depois, quando atingir mais ou menos 6 meses, recomendo que você carregue a bateria, porque a caixa d'água vai estar no nível bem crítico lá embaixo de água, né? Então, cada 6 meses tem que fazer isso. Senão, aquela água não vai sair mais, mas ela vai evaporar. Por quê? Evaporar que eu falo, porque, nossa Senhora, essa plaquinha que está aqui dentro, ela está consumindo. Essa placa aqui, quando eu toco aqui, ela acende essa luzinha, né? Ó, toca aqui, ela acende essa luzinha, tá vendo? Então, essa bateria está ligada numa plaquinha que está consumindo o tempo todo. Então, se essa bateria chegar, voltando para a caixa d'água, no nível crítico, lá embaixo, ela vai começar a evaporar até secar. Secou a caixa d'água, acabou, entendeu? Aí trinca, né? Não dá para você pôr mais água, vaza. Estou dando associação de caixa d'água para você entender muito bem, tá? Então, do rádio, você não faz nada, ou seja, você não descarrega justamente porque o rádio não pede para fazer esse tipo de coisa, porque a descarga dele é mínima, ou seja, bem pequenininha. Então é por isso que você não descarrega o rádio, né? Agora o drone você descarrega, né? Justamente porque a capacidade de descarga dela é muito grande. Mas eu, sinceramente, não descarrego nenhum drone meu. Eu dei carga hoje, coloquei ali, não consegui voar, deixo guardado. Aí passou um mês, vou voar de novo, cato ele e põe na tomada. Porque eu vou dar carga, depois de um mês ele vai estar sem carga, entendeu? E se porventura passou 6 meses, eu não voei ele, deixa eu dar carga nessa bateria, porque é perigosa, ela vazia lá embaixo. Então, espero que você tenha entendido, né? Compartilhe com seus amigos do grupo esse tipo de informação, que eu acho muito bacana e poucas pessoas sabem disso. Beleza? Bora lá, vamos para outra aqui, ó. Que tem aqui, Juarez MG, Minas Gerais. Gostei do vídeo do Morro Rola Moça. Eu estive lá recentemente em BH, Minas Gerais, e aí eu fiz um vídeo lá do Rola Moça, se você não viu, está no canal aí, onde o pessoal joga os carros lá embaixo, tem até uma lenda fantasma que puxa os carros lá para baixo. E eu entrei desci com o drone lá na fresta lá do morro, assim, fui lá para baixo, lá, uns 300 metros de profundidade, e fui ver os carros lá. É muito intrigante esse vídeo, dá uma olhadinha no meu canal aí. Moro aqui e nunca tive pensado em voar meu drone lá embaixo. Vou lá. Cuidado, hein? Você viu o vídeo ali, é muito arriscado você perder seu dronezinho lá embaixo. Apesar que eu vi o vídeo, né, eu olhei, tem até uma corda, cara, no meio do mato, camuflada. Não sei se alguém desce lá constantemente ou deixaram essa corda lá. Dá uma olhadinha no vídeo que você vai ver lá. Na hora que eu chego perto de uma placa branca, tem umas frutinhas também que eu não tinha visto. Quando eu decolo, quando eu saio com o drone, que eu vou para o outro lado, eu vejo uma corda no meio do mato que no dia não deu para ver. Bom, vamos lá. Ele falou da... A minha pergunta é o seguinte, quando bater o drone, ou melhor, só as hélices, e quebrar apenas um lado, tenho que trocar as duas partes, ou posso trocar a uma só? Porque aí assim economiza, né? Ele está falando desses drones aqui, ó. Então as hélices é duas, tá vendo? No caso aqui é uma bipá, tá vendo? É uma bipá, porque são duas pás, né? Então quando é tripá é assim, tem mais uma aqui, entendeu? Então tripá.
Então essa é uma bipá. Então ele bateu, quebrou só um lado. Ele pode trocar um lado só? Pode. Se ele quiser, ele pode trocar. Então tá bom. Como é que ele vai saber, né, se vai dar problema se ele trocar um lado? No que ele tem que se atentar para trocar um lado? Ele tem que pegar a hélice reserva dele, que geralmente vai vir duas, e vai se atentar num negocinho. A hélice, ela tem a medida dela e tem uma letrinha. Tem hora que é uma letrinha, tem hora que é um risquinho, 2 risquinhos, 3 risquinhos. Então tem uma letrinha. No caso dessa aqui, tem uma letrinha aqui F4, entendeu? Essa aqui é F4, essa aqui é F1, essa é F9, essa é F5. O que é essas letrinhas depois da medida da hélice? Essa letrinha é a forma. Essa F4, esses dois lados foi feito em cima da forma F4, ou seja, todas a cunhadura F4 são iguais. Essa aqui foi feita em cima da forma F5. Então ela pode ter uma diferencinha, talvez de ângulo, talvez de peso dessa daqui. Então se você bateu, quebrou, tira só essa aqui, tirou essa hélicezinha aqui e põe uma outra, se ela for F5 e F4, F4, F1, ou seja, se não for as duas da mesma forma, você vai ter uma hélice diferente de cada lado aqui. Então pode acontecer que essa aqui seja mais pesada, essa mais leve vai dar vibração no seu drone. Pode ser que os ângulos ou o tamanho delas não são iguais, né? Mínima coisa, mas não são iguais e elas trabalham diferente. Trabalham com tracking diferente, tracking é onde passa as duas pontas das hélices. Pode gerar um turbilhão em cima da outra e tira a eficácia do drone. Então, as hélices têm realmente como você identificar as duas hélices. Se você pegar no seu kit de hélice, peguei lá a hélice, abriu o saquinho, está lá F4 e aqui quebrou aqui é F4, é bem difícil acontecer isso daí, mas se tiver lá, você pode realmente trocar só uma. Porque você está colocando uma hélice aqui F4, que é exatamente a mesma do outro lado, F4. Agora, se essa letrinha não bater com essa daqui, você troca as duas. Põe as duas. Põe as duas, porque você vai ter um problema no seu drone. Não de imediato, porque é muito insignificante as diferenças. Porém, isso a longo prazo vai te dar vibração, vai acabar arrebentando seus rolamentos, né, trincando o seu drone. Tem muita gente que trinca os drones tudinho, não sabe por quê, mas é justamente por causa desse tipo de coisa, vibrações nas hélices. E essa é uma das coisas que pode trazer vibração na hélice, você trocar apenas um lado, não sendo igual a essa aqui. E como é que eu identifico se é igual ou não? Através dessas letrinhas. Você pode pegar os seus drones e abre ali, você vai ver lá a letrinha F4, F5, H, vai ter uma letra, uma estrelinha, 2 barrinhas, 3 barrinhas. Você vai olhar que a outra do outro lado, quando vem de fábrica, as duas são iguais. Isso aqui é F4, aqui é F4. Isso aqui é F1, aqui é F1. Aqui é F6, F6. Ideal seria se fosse tudo F4, né? Toda a mesma forma, né? Mas então, só a diferença os ângulos de ataque, né? Mas as formas fossem as mesmas. Mas esses numéricos já é justamente para isso. Se você pegar um drone que você comprou de alguém, você vai ver que, de repente, pode ter uma hélice com uma letra e com uma outra letra. Então, se você comprou um drone de alguém usadinho, dá uma olhadinha, vê se as letras são iguais, né, das dois lados, principalmente essas hélices aqui que é bipartida. Se não for, procura trocar, colocar as duas iguais, tá? Porque senão você pode ter um problema futuro. Beleza? Então, na realidade, você pode realmente trocar apenas um lado da hélice se você respeitar isso daí. Se você colocar outra hélice exatamente igual àquela outra que está do lado ou àquela que você tirou, tá? E a forma de você identificar é através dessas letrinhas que tem depois do tamanho da hélice. DJI, o número da hélice é a letrinha. Ou vice-versa, fica antes uma letrinha, um H, ou 3 barrinhas, 2 barrinhas, sabe? Que a gente sinaliza que é 3 barrinhas. Ao outro lado tem que ter 3 barrinhas. Você vai ver a outra hélice tem 2 barrinhas. Então, opa, essa 2 barrinhas não é compatível com a 3 barrinhas, tá? Então é esse tipo de coisa que tem que observar ali na hélice, tá bom? Beleza, Juarez, Divina, cuidado, vai voar lá no rola-moça lá, velho. Aí jogar seu drone lá para baixo lá, a chance dele voltar vou te falar agora, inventão lá. Mais uma aqui, ó, Alex André do Paraná. Vanzan, já vou e tenho todas as documentações do meu drone. Está registrado como piloto profissional. Minha dúvida é quando eu estiver voando como recreativo, tenho que portar o seguro obrigatório também? Olha, isso é interessante, o Alex do Paraná. Ele registrou seu drone como um drone profissional, PP, né? Como um drone profissional, piloto profissional desse drone. Porém, ele pode voar recreativo, para brincar. Já o cara que registrou como piloto recreativo, ele tem o seu drone só para brincar. O drone é o mesmo. O intuito dele registrou isso aqui só para brincar no aeroclube, lá no sítio dele, então é recreativo. Ele tem esse drone e quer
registrar como piloto profissional. Para quê? Para ele brincar e para ele atuar profissionalmente também, entendeu? Então, a pergunta dele é se ele tiver como piloto profissional registrado, mas ele está lá no aeroclube brincando como piloto recreativo. Então, ele tem que portar o seguro obrigatório? O seguro obrigatório, na realidade, é um papel que você vai colocar dentro da caixa, dentro da bolsa do seu drone, vai colocar lá, tanto ele como análise de risco, como o certificado, né, da homologação de Anatel, se tiver, o certificado de registro da ANAC, se tiver, vai tudo lá na bolsa, né? Então vai sempre estar andando com você, apesar do que esse é um papel, né? É lógico que se porventura você for acionar o seguro, não é esse papel que vai valer para você acionar o seguro. Acionar o seguro, você vai entrar em contato com a seguradora, vai se identificar através de CPF, essas coisas, e vai validar o seguro. Mas o portar, você falou portar, o ato de estar portando, é bom sempre estar portando. E o seguro, mesmo você operando como recreativo ali, ele vai estar valendo. De repente está voando no aeroclube lá e caiu em cima de um carro lá, quebrou o vidro do carro. Aí custa R$5 mil o vidro do carro. Você pode acionar o seguro vai pagar lá, mesmo você voando recreativo, tá? Então, a necessidade de portar ali é simbólica, você vai levar ali, né, simbolicamente ali, porque quando você for acionar o seguro, não é aquele papel, você vai ter que entrar em contato. É a mesma coisa das autoridades, né? A autoridade da ANAC chega ali, vai fazer uma inspeção no seu drone, aqueles papéis que vai estar ali, vai ser uma prévia, né? Ele vai olhar, mas ele não vai ver se está certo por aqueles papéis, né? Ele vai olhar aqueles papéis, lógico, se ele confiar da sua boa fé, ele vai pegar aqueles papéis, dá para você, você vai guardar, porque vai ser um papel em branco, você imprimir na sua casa, não um documento, né, oficial, né, timbrado, esse tipo de coisa, é um papel em branco, você vai imprimir na sua casa. Então, se o oficial, a pessoa ali, né, a autoridade olhar, achar que você está agindo de boa fé, ele dobra, guarda ali e acata aquele papel. Mas quando, na maioria das vezes, aquele papel ele vai olhar, vai só dar uma olhadinha, porque ele vai consultar através do seu CPF, se tem cadastro na ANAC, se tem cadastro no DSEA, se o seu drone é homologado, se você tem seguro ou não, entendeu? É por esse tipo de ação que a autoridade vai prevalecer para poder fazer jus. Então, portar com esses documentos é meio que uma obrigação você estar ali, entendeu? Então, e também não pesa nada, né? São papeizinhos lá que você vai colocar na bolsa ali. Mas o seguro vai valer tanto você operando um recreativo como profissional, beleza? Valeu, André. Tem mais uma aqui do Adriano F, de São Paulo. Fala, Vanzan, vê se responde minha pergunta, pô. É porque as pessoas fazem bastante pergunta e aí tem uns caras que são meio impacientes. Então, o Adriano aqui, o Adriano é um pouco impaciente aqui, ó. Estou respondendo, né, Adriano? Tem um Air 2S e quando vou voar de noite, aparecem as mensagens, sensor visual bloqueado. Isso aparece muitas vezes durante o voo, mas o drone voa direitinho. Tem como desligar isso daí? Isso daí atrapalha alguma coisa? Ô, Adriano, não. Na realidade, o Air 2S tem muito desse problema. O Air 2S, na realidade, eu acho que, na minha opinião, isso é um problema. Porque nos outros drones quase não aparece esse tipo de mensagem. No Air 2S é comum você estar voando, fica dando essas mensagens de erro aí. Então o sensor dele, não sei se é por causa das posições que eles estão um próximo do outro ali, um interfere no outro, sei lá. Mas alguma coisinha tem entre eles que esse erro é intermitente. Várias pessoas narram esse tipo de problema. Mas é mais um problema visual ali, que fica te incomodando aquelas mensagens de erro ali, né? Mas não traz nenhum problema para o drone não, tá? Agora, se você quiser, né, acabar com os problemas, desliga os sensores. Só que você desligando os sensores, aí você perde a segurança, né? Você vai ter que estar voando num lugar bem aberto, né? Não pode estar próximo de alguma coisa, porque os sensores já estão ali justamente para te guardar uma colisão, uma futura colisão, né? Não quer dizer que ele é eficiente, mas se de repente for numa parede, ele consegue enxergar direitinho. Apesar do que você falou aqui à noite, ele quase não tem eficiência, quase é zero. Mas ele ligado, ele tem mais eficiência do que desligado, porque de repente você vai para uma parede, nessa parede tem uma luzinha que bate lá e dá um certo brilho na parede que o drone reconhece. Se o sensor está ligado, ele consegue parar ali na parede. Se ele não está ligado, ele vai bater na parede. Então, o fato de deixar ele ligado e ter essa mensagenzinha de erro, eu acho que é melhor do que deixar ele desligado. E essa mensagem do erro, que é sensor visual bloqueado, né? Bloqueado, isso mesmo, isso constantemente dá no Air 2S, é um bug desse drone. Então, infelizmente, é característica desse drone. Então, muitas pessoas que têm esse drone sabem disso daí, sabem do que eu estou falando.
Mas não se incomoda com isso não, continua voando, deixa os sensores ligados e continua voando. Se o drone se comportar de maneira maluca, né, fora de qualquer lugar, começa maluco, então aí já começa a preocupar. Mas você está voando normal, não esquenta com isso não. Beleza, Adriano? Newton de Goiás. Vanzan, trabalho em uma empresa e tenho que filmar um trecho aqui que será construído uma estrada dentro da fazenda. Eu queria filmar de dentro do carro o percurso, todo o percurso, né? Você acha que o recurso do drone é confiável? Detalhe, estou só nessa aqui. Então, ou seja, ele está sozinho. Então, por isso que ele vai usar esse recurso do drone aí. Que, na realidade, ele vai estar dentro do carro, dirigindo o carro, não vai estar começando a pilotar o drone. Não é conselho você dirigir um carro com a mão e pilotar o drone com a outra, né? É meio doideira, né? Apesar que está dentro de uma fazenda, né, na futura estrada que vai abrir, ou seja, ele está sozinho, você pode bater no barranco, capotar o seu carro aí. É o que pode acontecer. Mas, se você está no lugar, e esse lugar é bem aberto, né, quase não tem árvore, coisa desse tipo assim, ou se tiver árvore também, tanto faz, mas se não tiver árvore, tudo bem, você vai se preocupar bem menos, entendeu? Mas se tiver árvores, bastante árvores, tenta levantar o seu drone acima das árvores, para ele voar acima das árvores. E tem uma função tracking. Você coloca o seu drone ali atrás, ou do lado do carro, né? Principalmente se você, no caso, quer filmar tudo, vamos dar exemplo que seja atrás, coloca atrás ali, traqueia, ou seja, vai na tela, seleciona seu rádio, seu carro, solta, vai ver que cria um círculozinho verde, isso nos drones modernos, tá? Círculozinho verde no carro. Nesse momento você põe ele para seguir, aí põe o banco, põe o rádio na frente aqui, em algum lugar aqui próximo, você consiga ver a imagem para você acompanhar. E aí sim, você vai conduzindo o carro e o olhozinho ali na tela, né, para ver se está indo tudo certinho. Geralmente dá certo, sabe? 99,99% das vezes dá certo. Se não tiver árvore, se não tiver nada no meio do caminho, tá? O que pode acontecer, de repente, ele perder o tracking, porque o tracking depende muito da composição da imagem, né? Vamos dar exemplo que seu carro é verde e está andando na grama. Então não é muito favorável para o drone seguir, porque o tracking, aquela definição de composição da imagem, gera muita dúvida, né? Até você mesmo, se estivesse vendo alguma coisa camuflada, seria difícil para você seguir. Então o drone tem esse mesmo raciocínio. Então se você tiver de laranja, como eu estou de laranja, em cima de um campo verde, andando com o carro, laranja em cima, você não vai perder nunca, né? Porque a composição está tão boa ali que ele vai ficar seguindo o tempo todo, né? Mas use essa opção de tracking, ou seja, de seguir o carro, né? Aí você fica conduzindo o carro, porque qualquer coisa que der um problema, que dê problema com o drone e não com o carro aqui, né? Você de repente está dirigindo aqui, aí vê o seu drone quer fazer alguma atitude e bate o carro, pior, né? Apesar do que eu vou te falar uma coisa. Hoje em dia tem drone que vale mais do que o carro. O cara está lá com o seu fusquinha lá de 4, 5 conto, tem um drone de 15 pau, né? O cara deixa virar, capotar o Fusca, o carrinho dele lá e salva o drone, cara. Tá feio o treco, hein, cara? DJI brinca com as nossas lombrigas. Cara para desgramar esses drones bons aí. Mas faz isso daí, põe na opção tracking e faz esse segmento aí, né? Você vai seguir essa estrada que vai abrir na fazenda aí. Legal, cara. Você tá sozinho nessa daí, cara. Se eu tivesse de à toa, eu ia aí te ajudar. Onde é Goiás? É Goiás. Goiás, os terrenos lá são tudo plano. Eu tive lá em Goiás. É muito. As fazendas, elas somem de vista. Não tem uma árvorezinha, não tem nada. Até perigoso de andar de carro lá, porque as estradas são lisas. Não tem nenhuma referência, não tem poste, não tem árvore, não tem nada. Então, quando você vai ver, você está 140 com o carro, 160. É perigoso, tá? Mas é porque justamente é livre. Faz isso daí, ô Newton. Você não vai ter problema. Vamos lá para mais uma aqui, ó. Agora aqui nós temos o Amâncio do Rio de Janeiro. Mas me tira uma dúvida, demorou. Calibrei meu drone certinho quando chegou, porém tem alguns locais que ele pede calibração de novo. O que eu devo fazer? Calibrar novamente? Você acha que pode ser um problema com o drone? O Amâncio? Você vê que volta e meia cai essa pergunta aqui, né? Todos os outros quadros que eu fiz para trás, pode ver, volta e meia tem essa pergunta aqui. De calibração do drone, né? Calibração nada mais é que você virar o drone assim, né? Dá um 360, colocar nessa posição, dá um 360, ou nessa posição dá um 360, depende do drone. Só que para fazer essa calibração tem uma forma correta. No curso online eu explico direitinho, mostro em vídeo, em campo, fazendo essa calibração, para você nunca mais ter problema de calibração. Se você fizer essa calibração exatamente como está no curso online, acabou, velho. Esse tipo de problema você não vai ter com o seu drone. Você pode voar em qualquer lugar que você for, o drone vai estar bem calibradinho, você não vai ter problema. No seu caso aqui, você deve ter calibrado
quando você fala certinho, sei lá, de repente você calibrou dentro da sua casa, ele pega a calibragem da sua casa. O que ele vai fazer? A calibragem nada mais é que ele vai ajustar o campo magnético para o ambiente que ele está. Se eu pegar o drone aqui agora, tirar da caixa e calibrar aqui, ele vai calibrar, porque ele vai ajustar de acordo com essa influência magnética que está aqui. Ele calibra para voar direitinho aqui. Porém, quando eu for voar lá fora é outra calibragem, lá no céu. Não vai ter a mesma calibragem daqui. Aí dá erro, entendeu? Então, se você vai voar num campo aberto, eu regulei aqui, vai dar erro na hora de decolar. Ou, não? Justamente porque foi calibrado errado. E no curso eu explico, eu mostro direitinho como é que eu faço a calibragem. E uma vez você fez a calibragem certinha, acabou o problema. No curso lá eu explico que você tem que estar num lugar totalmente remoto, num ambiente, pelo menos visualmente, que não tenha nada magnético, você não carrega nada magnético no seu corpo e faz a calibração do drone. Uma vez ser feito naquele ambiente lá, geralmente onde o drone vai voar, ele vai encontrar mais ou menos aquele ambiente que foi feita a calibragem. Porque se você fizer a calibragem num lugar que quando ele for voar não é exatamente igual, ele pode dar esse erro. Se você vai colocar no lugar onde não tem a mesma calibragem, né, do local que você está voando, vai dar esse mesmo erro. Então, justamente por conta disso daí, porque foi mal calibrado. E se porventura você regular nessa forma que eu falei, certinho, bonitinho, porém você vai pôr no lugar, pede regulagem de voo. Aí você vai entender que esse lugar está com problema. Então você vai fazer o quê? Vai deslocar seu drone para aquele, ou se não vai sair próximo, deve ser alguma coisinha ali perto, uma tampa de bueiro, um fio de energia, alguma coisa ali perto que está influenciando o drone. Então eu tiro o drone, decola da mão, né? Ou ponho ele um pouquinho, 2 metros para lá, 2 metros para cá, já é o suficiente para sair desse campo magnético que está influenciando o drone ali na hora. Então, se você calibrou certinho, imaginando que você fez o curso Vanzan e calibrou certinho, e está dando esse erro, é porque o local que você vai voar está com um problema aí. Então, simplesmente você alça o voo de outro local. Agora, se você não calibrou direitinho, então você pode ter um problema com o seu drone. Faz essa calibração do jeito que eu falei, ou compra o curso online lá está explicando não só a calibração do drone, como vários outros sistemas para deixar seu drone voando direitinho, beleza? Então, bora lá para a próxima pergunta. Obrigado aí, Amâncio, Rio de Janeiro. Espero ter respondido você aí. E fica veiaco com esse negócio de calibração, que o drone vai embora mesmo, hein, velho? E aí, gostou dessa dica? Cara, o curso Vanzan tem essa e muito mais. Por isso, se você quer aprender a pilotar drone, olha, é um QR Code, aponte a sua câmera para o celular se você estiver assistindo na televisão. Se você não estiver assistindo na televisão, tem aí no cantinho direito, embaixo, você clicar, abre uma descrição. Na descrição tem um link que dá acesso ao curso Vanzan. E no curso Vanzan você vai aprender não só essa dúvida que o nosso amigo teve aqui, mas muitas outras dúvidas vai ser esclarecida e você vai ficar muito mais à vontade com o drone, não vai passar esses perreios aí, beleza? Bora lá para mais uma pergunta aqui do Gabriel de São Paulo. Vanzan, aconteceu comigo e certamente deve ter acontecido com outras pessoas também. Já vem historinha aí. Ao voltar com o meu drone com a bateria no finalzinho, olha só, já está falando que voltar o drone aí com a bateria no finalzinho, pitando lá. Olhando para a telemetria no drone, estava bem perto do ponto de pouso. E quando procuro ele no alto, não acho. Vou baixando e começa a dar preocupação no momento, porque está baixando e volta e meia tem barulhos ao redor, não consigo ouvir o drone. Aí eu fico com medo se o drone realmente está no mesmo local, porque eu olho para o drone e não acho ele. Cara, já deve ter acontecido com muita gente. O que acontece? O Gabriel aqui, vou contar a historinha. Acontece o seguinte, o cara está voando, aconteceu comigo também, tá voando, daqui a pouco a bateria vai ficando no final e ele vai lá, não vai usar mais um pouquinho. Aí chega no final, a bateria já está começando a entrar no estado crítico. Fala, agora eu vou trazer o drone, ele traz. Aí ele, tipo assim, ele vai na telemetria para ver onde ele está, onde o drone está vindo, vem aquele triângulozinho, né? Aí o triângulozinho chega ali perto da bolinha, pô, o drone está aqui, ele olha, pô, rapaz. Aí o drone, ele começa a olhar e não acha o drone. Aí ele começa a entrar em desespero, porque o drone está alto, e ele olha para o drone, não acha e não escuta o barulho, porque ou tem som aqui perto, ou o drone está longe. Aí ele começa a olhar de novo a telemetria, olha e começa a entrar em desespero, que já começa a bateria pitar. Tem gente que já perdeu o drone com esse tipo de coisa, cara. E aí ele fica apavorado, passou por esse perrengue, né? Ele falou que trouxe assim, você tem alguma dica para dar? Ele não falou se perdeu algum drone, não, ele falou que passou perrengue. Mas enfim, tem muita gente que passa esse perrengue, eu também já passei por esse perrengue. E aí você olha no mapinha, ele tá em cima, rapaz, tô vendo aqui a bolinha, tô vendo o dronezinho, porém não olho o drone aqui, não consigo ver, tô com medo de baixar, ele baixar em cima de um prédio, em cima de uma árvore aí, entendeu?
Então, o que acontece? Primeiro passo, não deixar a bateria chegar no estado crítico, né? Que aí é a primeira coisa que você colocou aqui em cima, finalzinho da bateria. Não deixa chegar isso daí. Quando tiver aí próximo dos 30% e apitou, o drone estando aqui perto, já traz o drone para pouso, vai lá e põe outra bateria, cara. Agora, se porventura você precisa ir até o final da bateria, há necessidade, você está ali numa situação que você tem que gravar aquele momento até o finalzinho, tá lá, alguma coisa acontecendo e aqueles 10% de bateria vai fazer diferença na filmagem, então você vai até o final. Hipotético, né? Aí chegou no estado crítico, agora eu tenho que trazer esse drone. Está no estado crítico, vou trazer esse drone, aí vai entrar o apavoro, vai entrar essa historinha que você falou aí, mas você tem alguns passos que você pode seguir. Primeiro, procura ver na imagem onde você está. Né? Você vira o drone e se acha na imagem. É mais fácil você conduzir o drone olhando a imagem do que pelo mapinha lá. Agora, pelo mapinha também dá, que nem você fez? Dá. Porém, que o mapinha tem vezes que ele dá um zoom out. Aí quando ele dá um zoom out, fica a bolinha e o aviãozinho está praticamente em cima. Você pensa que está em cima, é que você está vendo um mapinha bem longe. Na realidade, o drone está longe, deve ter 20, 50, 60 metros de você e o campo de visão que você tem naquele momento por causa de um prédio, uma árvore, não te dá o direito de você ver o drone. Então, nesse momento, você tem que ampliar o mapa no máximo possível, que acontece, você deve ter acontecido, você se olhou o mapinha, achou que o drone estava em cima de você, mas quando na realidade o desenho estava tão em zoom out que você achou que estava em cima. Se você tivesse dando ampliada, você ia ver que o drone ainda está distante, você ia trazer. Então tem essa telemetria, dá para você usar isso daí, trazer o drone até em cima do ponto, chegou em cima do ponto, você amplia o mapa ao máximo, aí sim você põe em cima do ponto, aí você vai ver que o drone está exatamente em cima. Tá? Você faria isso daí, no dedo. Outro seria você olhar a imagem. Eu estou ali, vou conduzir o drone até lá, vou baixando e vou conduzindo até chegar lá. Agora, o mais certo que eu ensino no curso, return to home, cara. Return to home. Aperta o return to home que ele vai estar voltando. Mesmo que a bateria é crítica, ele vai estar voltando. Né? Então, ele vai vir para o ponto dele que decolou. Então, se você tem a manha de trazer o drone, você tem essas duas opções. No mapinha, vai ampliando o mapa até que ele fica exatamente em cima de você. Ou no visual, vai conduzindo o drone, ó, estou ali perto daquelas árvores, vai conduzindo o drone até chegar lá, já vai descendo e trazendo, né? Ou aperta o return to home e aguarda que ele volte ali. Ele chegando perto de você ali, sim, aí você assume e faz a descida. Ou deixa ele descer automático, você fez as coisas certas, né, decolagem dele em cima de padrões corretos de operação do drone, você não vai ter nenhum problema, vai pousar ali onde você já programou ele para pousar. Então, o mais correto é inicialmente não deixar acabar a bateria, entendeu? Não deixar chegar nesse ponto crítico. Mas se chegou nesse ponto crítico, o return to home seria a primeira opção e a opção mais certa. Caso você quer trazer no dedo, você tem a imagem, você pode conduzir o drone olhando a imagem, eu estou ali, entendeu? Ou aponta, pelo menos, a telemetria, a imagem, ó, eu estou ali, já vi ali, eu estou do lado daquela casa ali. Ou pelo mapinha, mas pelo mapinha, lembre-se que você tem que ampliar para saber se realmente está em cima de você. Uma vez chegou em cima de você, ampliado, você vai olhar, o drone vai estar em cima. Beleza? Então tem essas opções aí. Eu não recomendo que voe até o finalzinho da bateria, esse é o primeiro ponto aí, né? Acho que é o ponto mais crucial dessa sua pergunta aí. Mas esse perreio que você passou aí, eu também já passei, tá? Então eu estou falando assim porque é experiência própria e tenho certeza que muita gente já passou esse perreio. E se você já passou esse perreio, merece compartilhar nos seus grupos aí do WhatsApp esse perreio que você passou aí. Difícil, os caras não contam, né? Olha só, tem uma pergunta aqui super interessante, cara. Isso daí vai interessar muitas pessoas. É do Tarcísio de São Paulo. Mestre, um amigo meu me chamou para medir a fazenda dele. Porém, eu não sei mexer com o aplicativo de topografia e nem tenho. Existe uma forma simples de medir com o drone. Meu drone é um Mini 4 Pro. Vou ensinar um negócio aqui que tem pouquíssimas pessoas sabem, mas quem fez o curso Vanzan dá até para deduzir que dá para fazer esse tipo de coisa. E tem gente da topografia que vai ficar até meio chateado comigo, triste. Mas é uma forma simples, ele está pedindo bem aqui, ele vai filmar lá, ele quer tirar. E eu vou dar um exemplo para você que há a possibilidade realmente de fazer isso daí com um dronezinho simples, com esse Phantom, com esse Mini 4 Pro dele. E sem nenhum aplicativo também, apenas o aplicativo nativo dele. De que forma? Observando que o terreno lá ele não pode ter morro, porque se tiver morro não vai ter eficácia na medição, porque o drone mede de ponta a ponta, da onde ele está até o próximo ponto, entendeu? Então tem duas medições, distância
e altura. Então, duas medições dele. Se eu quero medir a área, então eu vou medir a distância, entendeu? Se essa distância existe um morro no meio do caminho, eu tenho, atrás do morro dá 10 metros, e se eu subisse o morro todinho teria 15 metros, então não daria para medir. Então, resumindo, se a sua área da fazenda você for medir, ela for plana, ou for subida, ou for descida, mas toda a área dá para você medir tranquilamente com o drone. É uma medida escrota, né? Os topógrafos aí vão até me matar, mas dá, eu já fiz isso. Você vai no ponto, vamos supor, no ponto esquerdo, direito da fazenda, onde tem a marcação, aqui tem a marcação, você põe o seu drone ali, em cima desse ponto, o gimbal para baixo, centraliza o ponto ali, geralmente é uma pedra, uma estaca, alguma coisa assim ali, centraliza ali, faz um pontinho no meio da tela do drone, pega um pincel atômico, faz um pontinho mostrando, ó, esse ponto aqui, esse ponto que eu quero filmar. Você entra no RTH do seu drone, 0 RTH, ou seja, diz para o drone que você quer voltar nesse ponto aqui, se porventura acontecer alguma coisa, então você vai zerar o ponto. Aí sim, você sai, pode subir seu drone, você sai em direção ao próximo ponto, que é o extremo, né, lado direito do terreno você vai medir. Chegando lá nesse lado direito, você estando lá ou não tem problema, desce o seu drone para colocar o ponto lá de marcação, uma estaca, uma pedra, o que seja lá, no meio da tela novamente você vai ter um número desse ponto inicial para aquele outro ponto. Então você tem um número, aí você marca esse número, você vai ter a medida lateral da fazenda. Lembrando bem que não pode ter morro, tá? Tem que ser plano, descida ou subida ou plano. Você vai ter a medida lateral da fazenda. Então, uma vez que você marcou isso daí, você vai zerar o home point de novo, vai dizer para ele que o próximo lugar que você quer que pousa seria aquele lá, então ele vai ficar 0. Dali você sai para o próximo ponto, que seria a profundidade, a parte de trás da fazenda ou a parte da frente, tanto faz, seja lateral e frente. Você vai até o próximo ponto, chegando até o próximo ponto, colocando no meio da tela ali, onde está um pinguinho, aquele ponto você vai ter um número, você vai, anota aquele número. Hipoteticamente, se a fazenda for quadrada, retângulo, o que for, você tem as duas medidas, profundidade, o fundo e a lateral, a frente e a lateral, tanto faz. Com isso daí você consegue calcular a medida da área lá, ou seja, se você tem 100 metros aqui por 10, você tem 1000 metros quadrados. Então, se o seu drone mediu 100 metros até a próxima estaca, e daquela estaca mediu 10 metros, então você tem 10 por 100. Então, você utilizou a deslocação do drone, né, de um ponto até o outro ponto. E para você marcar esses pontos direitinho, você zerou o home point. Você decolou o seu drone, colocou ele naquela posição, no centro da imagem, marcou lá, é isso que eu quero, o drone paradinho aqui, você vai lá e zera o home point. Zerou o home point, ele vai para o novo home point, nova distância, que você vai ver aquele ponto lá, você vai ter a distância. Marcou, zero home point. Vai no próximo ponto, você vai ter outra distância. Marcou, traz o drone de volta. Você tem a parede e o fundo. Calculou, você tem a área da fazenda. Lógico que isso também não é 100% preciso, porque para você fazer uma medição exige um pouco mais de aparelhos, né, e de aplicativos para você chegar numa medida exata. Porém, você vai dar uma medida bem aproximada, ainda mais usando o Mini 4 Pro. E se no momento tiver bastante satélite, quanto mais satélite estiver pegando, mais preciso vai ser essa deslocação, né? Você tiver lá, como dar exemplo, 10 satélites, você pode dar um erro lá de 3, 4, 5, 10 metros. Se você tiver 25 satélites, você pode dar um erro lá de 1 palmo, entendeu? Tem vezes até menos. Então, o que vai diferenciar o erro, né, dessa medição vai ser a quantidade de satélite que tem no momento no seu drone. Mas é uma forma simples, que é o intuito da sua pergunta, de você fazer uma medição da fazenda do seu amigo com o Mini 4 Pro. E depois você medir e tal, se ele achar que é muito errado ou está certo, ele se contenta. Se ele achar que está muito errado, aí sim ele contrata um topógrafo que vai fazer a coisa certa lá. Mas a título de uma coisa simples, você já faz com o Mini 4 Pro tranquilamente, usando esse método aí, que está no curso Vanzan também. Não, lógico, a medição aqui, que achei interessante só a sua pergunta, mas você aprende justamente utilizando os recursos do drone. Pô, interessante mesmo essa pergunta, hein, cara? Legal, cara. Gostei. Bom, galerinha, por hoje é só. Se você acha que esse conteúdo foi bom para você, foi útil ou é útil para alguém, compartilha nas comunidades sociais. E se você quer ajudar esse canal, né, seja membro, né, apontando o seu celular para o QR Code aqui na tela. Se você não está assistindo direto do celular, clica na setinha e vai na descrição.
O mesmo é para se inscrever no canal, através do QR Code aqui na tela, ou também via celular, clicando na setinha na descrição. E se você quiser aprender a pilotar drone assim como eu sei pilotar, saber bastante do drone assim como eu sei, também tem um QR Code na tela para você que está assistindo a televisão e para você que está no celular. Basta clicar no cantinho direito do vídeo, aí, um pouquinho para baixo, vai abrir descrição. Lá tem um link também que leva você para o curso online. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, um beijo no coração de todos. Fique com Deus. Até a próxima, se Deus quiser. Obrigado pelo carinho. Tchau, tchau, galera.